Insegurança. Uma palavra, se a gente fosse definir a atualidade no mundo todo, a gente iria falar a palavra insegurança, porque na atualidade é o que a gente está vendo à nossa volta e é no mundo todo, não é só no Brasil, mas a gente tem visto aí a criminalidade, o mal por toda parte, a maldade, e só nesses últimos casos aí que a gente teve, por causa de um jogo, as pessoas praticar aquela chacina lá, vindo matar muitas pessoas, e depois teve um louco lá que entrou na escola e assassinou as criancinhas, né? Aqui no sul do nosso país. Então, são coisas que acontecem trazendo insegurança, trazendo medo para as pessoas, o terror, e isso é por conta, muitas vezes, por a gente não ter uma defesa, por a gente não ter leis que inibem essas ações, né? Porque muitas leis que são criadas por muitos parlamentares, por pessoas que estão lá para criar as leis e para colocar em prática, são leis que favorecem mais a criminalidade. A gente tem visto ocorrer isso. São leis que vêm da influência do maligno, do inimigo de Deus. Ela vem, se infiltra na política e leis que são aprovadas que causam a insegurança. Então, a gente tem aqui no nosso país insegurança. O homem do campo, o trabalhador, o agroindustrial, o fazendeiro, ele tem a insegurança lá porque tem os invasores das suas terras, né? Pessoas querendo roubar, tomar aquele patrimônio que ele cuidou, que ele criou. Então, quando tem um governo que defende esse tipo de pessoas, que invadem propriedade, que é favorável a um programa de invasão de terras, as pessoas ficam mesmo com medo na insegurança, né? Quando tem pessoas que falam contra as religiões, que são favoráveis aos perseguidores da religião, aos perseguidores do cristianismo, por exemplo, a gente se sente mais inseguro. Quando está um partido, quando entra lá no nosso país para governar, para comandar, um partido que, quando ganha, quem comemora são os prisioneiros, são os delinquentes, são o pessoal do crime, a gente realmente está vivendo uma insegurança. Quando as nossas leis de defesa não são respeitadas, quando as leis que são criadas são mais favoráveis à defesa do delinquente, né, falando que os direitos humanos têm que defender essas pessoas, que muitas vezes essas pessoas, esses criminosos, eles agem não por querer, mas porque são vítimas da sociedade, que são coitadinhos, e que os direitos humanos têm que defender essa gente, e que tem que descriminalizar algumas ações que eles fazem, que eles não devem ter uma pena tão severa, não devem ter uma pena tão severa aos próprios que roubam um celular. Então, são partidos que não defendem a redução da criminalidade, da maioridade penal. São pessoas que trabalham nesse sentido, que trabalham favorecendo mais ao mal do que ao bem, mais ao homem que pratica crimes do que ao cidadão de bem. As leis que são criadas por esses partidos são leis de saidinha de Natal, lei de reclusão do prisioneiro, né? De auxílio reclusão, né, para a família do prisioneiro. Então, o prisioneiro se sente à vontade para roubar porque sabe que o governo vai sustentar a sua família também, vai sustentar ele lá dentro e vai sustentar a sua família lá fora. Então, o governo vai arrecadar dinheiro ali do cobrador dos impostos, né, arrecadar ali do pagador de imposto para bancar toda essa gente. Por isso que eles comemoram quando esses partidos são favoritos, quando esses partidos ganham eleições, quando esses partidos controlam, comandam, quando eles têm uma gestão ali de 4 anos para comandar. Então a insegurança ela é mais forte por conta disso, por conta das forças contrárias, que seria o investimento em mais segurança, as leis que favorecessem mais ao cidadão de bem, as leis que viessem para nos dar segurança, trazer segurança para o nosso país, a segurança de que a gente precisa para
para a prática do turismo, para as empresas fabricarem, para o investidor trazer o seu capital para cá, para escoar a sua produção, para as pessoas circular de um lugar para outro. A gente precisa de segurança para tudo. Porque um país onde existem pessoas invadindo propriedade, invadindo prédios, invadindo supermercado, partidos que são favoráveis, que permitem com facilidade as pessoas a saquearem supermercado, a lançar mão desse tipo de ação, é um país onde é inseguro para quem vai empreender. E um país onde existe gestores, onde existe deputados, onde existem partidos que têm a ideia de trazer para o Brasil leis que são favoráveis a esse tipo de ação, como é o caso do furto por necessidade. O furto por necessidade tem um partido aí que queria trazer aqui para o Brasil, que é o partido do PSOL, que é uma lei que existe na Califórnia, nos Estados Unidos, onde as pessoas podem roubar até uma certa quantia lá no supermercado, roubar em mercadoria, não em dinheiro, mas em mercadoria, e não é considerado furto ali, porque o cara estava com necessidade, então não é furto. Aí talvez o dono do estabelecimento não vai ter esse prejuízo. Não sei como funciona essa lei, mas eu acho que o governo vai ter que bancar isso. E aí, esse bairro onde tem essa lei, ou esse país, esse estado, as pessoas não têm a segurança para empreender. E aí eles vão abandonar naquela cidade e vai ficando ali só os ladrões, só os delinquentes. E aí eles roubam a mercadoria, mas eles podem transformar em dinheiro, vender essa mercadoria, comprar droga. E aí causa todo tipo de insegurança. Porque eles roubam hoje e amanhã, quando acabar aqueles produtos, quando consumir tudo, eles voltam a roubar de novo. Né? Porque eles acharam mais fácil do que ir trabalhar, do que ir batalhar, do que correr atrás, através das suas próprias habilidades, da sua própria construção. Então, se nós temos partidos e políticos que estão mais voltados para trazer esse tipo de lei aqui para o nosso país, é claro que o nosso país vai ficando cada vez mais inseguro. E aí quem tem que mudar isso é toda a sociedade. Não é só eles lá não, porque lá os partidos eles podem se vender, os caras eles podem fazer acordo e votar a favor dessas leis aí, em troca de um benefício lá paralelo, de um benefício ali de desvio de verba, de desvio de alguma coisa, de propina. Eles podem praticar a corrupção lá dentro e aí essas leis são aprovadas. Então toda a sociedade tem que estar acompanhando a política, as pessoas tinham que se interessar mais por políticas e acompanhar, para que assim esses caras vejam que a gente não quer isso para o nosso país, não quer essa insegurança, e que a gente está entendendo de política, está acompanhando, e a gente na próxima oportunidade vai eliminar esses caras de lá através do voto. Então, se eles continuar trazendo essas leis que nos causa o medo, o terror, que traz a insegurança para o nosso país e impede o nosso país de ter uma melhor harmonia, de ter segurança, de fluir melhor, da gente poder desenvolver, construir, produzir com mais condições de ter bons resultados. Porque sob essa insegurança a gente não consegue. Né? A gente tem um país de grande potencial, a gente tem uma população que quer trabalhar, que quer produzir, e tem os empresários que querem empreender aqui, mas aí se tem os governos que permitem essa insegurança, que não os nossos governantes, as pessoas que estão lá para criar as leis e colocar em prática, não criam leis que nos traz mais segurança, então a gente fica de mãos atadas. Isso é uma das coisas que o nosso país, né, da dificuldade que o nosso país enfrenta, né, rumo ao crescimento, na caminhada para o desenvolvimento. Outra coisa é a taxa, os impostos aqui, a carga tributária que é muito pesada, né, sobre os produtos, e aí acaba encarecendo os produtos e dificultando toda a cadeia da produção e do consumo. Então, uma das coisas que é errado nesse tipo de partido aí, que dificulta, é o pensamento desarmamentista, porque ali o Estado
o poder militar, a defesa, o policiamento, ele não está presente 24 horas em todos os lugares, em todas as ocorrências, em todos os lugares onde necessita de uma segurança por parte deles. Então, a gente tem que ter a segurança complementar. Então, as pessoas, os países mais desenvolvidos, eles são armamentistas. Os países onde as pessoas têm mais segurança, as pessoas também são armadas. O cidadão de bem, o cidadão civil, ele tem a permissão para o porte de arma. Mas esses partidos aí que estão mais favoráveis ao praticante da insegurança, eles também são desarmamentistas. Então, eles preferem que a gente fique à mercê dos bandidos, daquelas pessoas que usam armas e que não tem como a gente controlar e impedir que eles usem arma. Então, eles contribuem com isso à medida em que eles desarmam a população de bem, que fica muitas vezes refém, desses delinquentes. Se a gente não pode portar arma, usar arma para se defender, a gente vai ficar cada vez mais mergulhado nessa insegurança. E aí a gente não produz nada por conta dessa insegurança. A gente vai ficar aquém daquilo que a gente pode ser, daquilo que a gente pode fazer por conta dessa insegurança. Mas para isso as pessoas têm que entender, o real valor, e o sentido de usar arma, por exemplo, porque usar arma é para se defender, é para defender o patrimônio, é para uma defesa própria ali, para uma defesa legítima, é para a defesa do patrimônio e não para a invasão do patrimônio, não como os bandidos usam, que é para invadir o patrimônio. Outra coisa que a gente precisa é a liberdade para a gente, liberdade religiosa. As pessoas têm que ter a liberdade, a livre escolha para decidir que religião eles devem seguir e não ser perseguido, como muitas vezes esses partidos aí de esquerda perseguem em muitos países aí as religiões. E por quê? Porque esses partidos geralmente eles querem monopolizar, ter um só pensamento. Então é como se eles querem um só pensamento, as pessoas têm que ser todas igual, então é uma religião só que tem que funcionar. E ali muitas vezes nos países onde é controlado por essas ideologias, o governo é quem dita qual é a religião que as pessoas têm que seguir. Então as pessoas não têm liberdade para escolher o que eles devem professar como fé. E isso é mais um tipo de insegurança. Então a conclusão é isso: a insegurança ela está mais forte porque ela não é inibida, ela muitas vezes é ajudada por quem pode deter, por quem pode barrar essa insegurança, por quem pode barrar esses causadores dessa insegurança, por quem muitas vezes está lá para trazer a segurança, para construir a segurança, mas eles muitas vezes estão favoráveis a essa insegurança através das leis que estão muito mais na direção de permitir aquela insegurança e de ajudar do que de banir aquela insegurança, do que de amputar aqueles malfeitores. Muitas vezes eles estão mais para libertar do que para prender o delinquente. Aí quando se junta todas essas forças aí, eles ficam bem mais fortes e a insegurança aumenta. E isso é em todo mundo. Então a nossa parte é procurar minimizar aqui no nosso país. E isso pode ser feito através da política, porque a política é um governo, é alguém, é um órgão ali que pode fazer grandes coisas se ele assim quiser ajudar o país, se realmente ele quiser trabalhar a favor do país. Uma medida que um governo toma ali, ela vai mudar muita coisa, ela vai beneficiar a população se ela vier realmente com o intuito de beneficiar. E o governo pode trazer mais segurança sim, desde que ele realmente deseje fazer isso. Então, cabe ao cidadão de bem se conscientizar e perceber quem é o causador, quem são os causadores, quem é favorável a essa insegurança.